Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério, que é sobre o potencial banimento do Discord no Brasil, uma coisa que vem à tona na discussão nacional de novo por causa do caso da morte da adolescente Lívia. Nós vamos falar um pouco sobre esse caso de violência absurda e nós vamos comentar um pouco sobre essa questão e também sobre regulamentação das redes, um pouco sobre o ECA digital, sobre as dificuldades que a gente tem de lidar com esse problema. Eu vou tentar trazer não só uma descrição dos fatos e das diferentes perspectivas que a gente tem aí, mas um pouquinho, obviamente, da minha opinião nesse caso, que é extremamente sensível, tá? Então eu peço que vocês assistam o vídeo inteiro, né? Deixem a sua opinião se não concordarem, falem sobre o que vocês acham nos comentários, mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então assim, pessoal, basicamente, a gente tem a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, abrindo um processo contra o Discord. A gente tem investigação da AGU, a gente tem investigação da Polícia Civil do Mato Grosso, baseado tudo nesse caso aqui, que foi chamado de Operação Lívia, dado o nome por causa da jovem que faleceu. Segundo aqui, essa notícia que vocês podem ler da Agência Brasil descrevendo o caso, ó. Texto deles. A apuração teve início após o suicídio transmitido ao vivo de uma adolescente, Lívia, de 13 anos, no último dia 22 de julho. A live na internet ocorreu em um grupo virtual da rede social Discord por cerca de 45 minutos, antes de ser induzida a tirar a própria vida na casa onde morava com a família em Naviraí, a 365 km de Campo Grande. A adolescente foi coagida no ambiente virtual pelos criminosos a torturar e matar um gato sem êxito. Então assim, obviamente, um assunto bastante pesado e trágico, né, pessoal? A gangue de criminosos que estava por trás dessas atividades, segundo a investigação, era um grupo de adolescentes. Daí isso aqui eu tirei de um site de Campo Grande. Esse trecho, ó. 5 adolescentes, 2 de 13 anos, 1 de 14 e 2 de 17 anos foram apreendidos, enquanto um investigado de 18 anos foi alvo da operação. Então tinha um que já era adulto aqui e outros que eram adolescentes. Computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos passarão por perícia para identificar novas vítimas, esclarecer a atuação da organização e individualizar a participação de cada investigado. Tá aqui o site deles para vocês darem uma olhada nessa reportagem aqui, que faz uma reportagem mais local sobre o caso. Além do Discord, que é onde aconteceu a live, onde teve o evento mais trágico, nas investigações são citadas evidências de que teve outras plataformas, como por exemplo Instagram, TikTok e Telegram envolvidas. Isso é importante a gente falar, tá? Porque a atuação desse tipo de grupo na internet, ele tem a ver com diferentes ambientes, e diferentes ambientes eles vão servir para coisas diferentes, tá? Então eles falam, por exemplo, que para captação de jovens, para eles tentarem fazer esse tipo de chantagem, esse tipo de atividades onde eles estavam, por exemplo, dando desafios para criar uma espécie de aceitação social dentro dos grupos, para que esses jovens, por exemplo, cometessem esses atos de violência. A questão de achar pessoas vulneráveis, a questão de manipular elas com dados das pessoas, ela é feita nas redes públicas também, tanto para achar essas pessoas quanto depois para divulgar as próprias atividades do grupo. Só que essa questão do propósito de cada rede é importante a gente entender também, porque, por exemplo, eles podem usar um Instagram para captar esses jovens para tentar coagir para dentro do esquema, eles podem usar o TikTok e o Instagram para divulgar essas coisas, mas daí depois eles vão movendo para dentro de um funil os jovens para grupos de Telegram, onde são menos visíveis, e grupos do Discord, onde é menos visível ainda, porque o Discord é uma plataforma de chat privado, né, onde a gente cria grupos diferentes de pessoas para conversarem. E toda essa investigação, a resposta do Discord, a gente demorou um pouco para fazer esse vídeo, porque eu tava querendo ver, né, o que ia acontecer com isso. Tudo isso culminou numa nova limitação do uso do Discord no Brasil, que foi a proibição de abrir lives dentro do Discord. Pelo que eu entendi, abrir live no Discord não é uma chamada, então ainda tem chamadas no Discord, mas eu imagino que deve ser uma coisa específica lá, que dentro de um grupo, dentro de um servidor de Discord, dá para abrir uma transmissão. Agora, isso não funciona mais no Brasil. Outra coisa importante dessa história, que eu só vou passar rapidinho aqui, é que teve a participação da Janja, né, da primeira-dama. Ela, com essa figura de primeira-dama, ela entrou nessa história porque ela fez uma aparição no dia 6 de agosto e ela declarou que era necessário tirar o Discord do ar de qualquer jeito no Brasil. Basicamente, ela, estando comovida por esse caso, ela usou esse palanque para dizer assim, nós deveríamos, né, tirar o Discord do ar. O envolvimento dela nesse assunto acabou virando um grande ponto de discussão e críticas e tal. Eu não acho especialmente que a Janja é uma primeira-dama que se envolve mais do que, por exemplo, a Michelle Bolsonaro fazia, que dá mais opinião, que se mete nos outros poderes e tal. Eu não me estresso muito, eu não levo muito a sério as críticas que se fazem à figura dela dessa maneira, mas o que acabou acontecendo mesmo da participação da Janja é que ela trouxe um caráter mais político-partidário pra coisa. Então, a Janja como pessoa acabou virando o alvo de várias acusações que
poderiam ter sido feitas ao governo, poderiam ter sido feitas à base do PT em geral, de que ela está descolada com a realidade dos jovens. E muitos sites e influenciadores, principalmente aqueles sites gamers bem reacionários e tal, eles puderam focar bastante na imagem da Janja como centro dessas críticas, dizendo coisas do tipo: a Janja quer acabar com o Discord no Brasil, coisas desse sentido. Aí a gente tem que, por exemplo, aguentar um comentário raso pra caralho do Central Games lá dizendo coisas do tipo: não prendem traficante de droga, não prendem assassino, mas querem prender quem usa o Discord, sabe? Tipo, então assim, eu só tô colocando isso aqui pra gente desviar um pouco a atenção da imagem da Janja como um tópico, assim, pesadíssimo de discussão aqui. Eu acho que o que é mais interessante é a gente discutir os fatos mesmo do que aconteceu. Mas assim, visto que isso aconteceu e que agora socialmente e legalmente a gente tem essa pressão pra fazer a regulamentação das plataformas e pra tentar lidar com esse problema. Como é que a gente poderia lidar com esse problema? Porque esse problema, ele é extremamente difícil, tá? Eu vou recomendar pra vocês um texto que não necessariamente, assim, tipo, eu vou assinar embaixo de tudo que a Letícia aqui fala nesse texto, mas eu gostei muito que esse texto que ela publicou na Carta Capital, que é o que o debate público ainda não entendeu sobre o Discord. E ela faz um bom resumo, assim, digamos, dos vários pontos, das várias problemáticas disso aqui, e ela é uma pessoa que traz à tona algo muito importante, que é o que eu vou falar nessa primeira sessão aqui. É que assim, ó, obviamente existe uma responsabilidade legal das plataformas que nem o Discord de impedir esse tipo de acontecimento absurdo e violento dentro das infraestruturas dessas plataformas. Isso eu acho que a gente não vai encontrar quase ninguém que diz que as plataformas não têm nenhuma responsabilidade, né, sobre o que acontece dentro das plataformas. Só que ao mesmo tempo, existe um desejo de fazer um mínimo de moderação, né, a moderação mais hands-off, assim, que ele não tem que intervir nas coisas dentro da plataforma. Tanto em prol deles se dizerem uma plataforma que tem mais privacidade para os usuários, ninguém gosta de saber que está usando uma plataforma, por exemplo, que pode estar limitando seus usos, que pode estar, né, espionando todas as suas mensagens, mas também porque é muito mais barato. Não tem que lidar com os problemas do que uma moderação faz, não tem que encontrar vários dos problemas que podem ter dentro da plataforma, não tem que fazer um trabalho ativo de contratar pessoas que vão estar lidando com esses problemas, né? E esses dois fatos, eles nos levam a uma conclusão que é: esse tipo de plataforma, ela só vai entender, na hora de lidar com os problemas, uma linguagem, que é a linguagem do se tá pegando no bolso delas, é a linguagem do dinheiro. Então, sem um tipo de pressão das investigações, sem a ameaça do bloqueio, sem a ameaça das multas, é muito difícil a gente imaginar que essas plataformas elas vão se mexer para tentar lidar com o problema de qualquer maneira, tá? Então, é importante, no final das contas, a pressão social, é importante revelar esse tipo de caso e é importante chegar nas plataformas e dizer assim: vocês precisam lidar com esse tipo de problema que está acontecendo, porque, né, porque embora exista uma responsabilidade social, uma responsabilidade dos pais, a responsabilidade pessoal de todos os criminosos que estão envolvidos, a gente sabe que as plataformas muitas vezes elas podem facilitar esse tipo de interação acontecendo lá, ou que nem eu disse, fazer vista grossa, porque para elas é mais fácil. Para elas é mais fácil dizer: sou apenas uma infraestrutura de troca de mensagens, eu não quero saber, né, o que está acontecendo aqui. E também existe um perigo aí. E de certa forma é bom que a gente discuta isso como sociedade, porque existe um perigo aí das plataformas se autorregularem, delas mesmas definirem, né, as maneiras que elas estão se regulamentando e as maneiras como elas vão fazer para proteger os usuários. Eu acredito, tá, que a questão do reconhecimento facial e do reconhecimento de idade é uma maneira que as plataformas usam para se autorregular e não resolver o problema. Eu vou falar um pouquinho disso mais tarde, tá? Porque chegando à conclusão que esse tipo de situação de violência é absurdo, o comportamento antissocial dentro dessas plataformas, né, que ajudam a criação de grupos privados, que a gente não consegue ver as atividades deles, onde acontece esse tipo de violência, a gente chegou à conclusão: ok, a gente precisa ter uma maneira de responsabilizar as plataformas, a gente tem que mitigar esse tipo de evento. Mas esse problema é muito difícil, e para mim acaba sendo mais fácil citar problemas e furos das soluções que a gente tem apresentadas hoje e tentar levar essa discussão para um outro lugar, apontá-la para um outro lugar, mesmo que infelizmente, eu não tenha, né, o tutorial, a sequência de passos que a gente tem que seguir para impedir que esse tipo de coisa nunca mais aconteça na internet, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que citar, e eu sei que talvez algumas pessoas fiquem irritadas comigo, talvez algumas pessoas usem o argumento moral para tentar argumentar contra isso, mas eu não consigo ver dessa maneira, tá? É que assim, a discussão sobre o banimento ou regulamentação de plataformas em geral, ela ainda é muito impopular no Brasil e ela precisa ser feita com um tato que o governo atual não tem a preocupação em desenvolver. Não me parece que eles têm a preocupação em desenvolver esse tato, tá? Então, assim, o que a gente tem que entender é que muitas pessoas fazem uso normal do Discord. São a maioria das pessoas. Esse uso normal é para entretenimento,
porque ele é uma plataforma ligada com as pessoas criarem grupos de interesse, geralmente grupos de jogos, fazerem chamadas de vídeo e de áudio de maneira facilitada, trocarem mensagens e arquivos. Ele tem toda uma infraestrutura para isso. Muitas vezes as pessoas usam para trabalho, as pessoas que trabalham com digital, as pessoas muitas vezes até que trabalham com programação e desenvolvimento, que é o público maior do meu canal. Ela é uma plataforma que é basicamente equivalente ao Slack, Rocket Chat, Element, várias dessas outras que têm o uso mais corporativo, só que com skin de jogos, gamer por cima. Então muitas pessoas usam essa plataforma e por ela ser uma plataforma consolidada, que tem uma boa infraestrutura, ela funciona de uma maneira boa o suficiente, tá? Muitas pessoas usam a plataforma, gostam da plataforma, fazem uso da plataforma e elas não são expostas a esse submundo da plataforma. Isso não quer dizer que não exista isso e que não seja um problema, tá? A gente precisa saber disso para lidar com esse problema. Porque eu vou fazer um paralelo aqui. É muito similar aos milhões de usuários do Instagram/TikTok que usam a plataforma diariamente por várias horas, usam a plataforma para trabalho, usam a plataforma, né, para vender pizza, para vender cosmético, para consumir conteúdo de influenciador, marcas, todo esse tipo de coisa faz uso dessas plataformas de redes sociais. Mas ao mesmo tempo a gente tem o vídeo do Felca, que é o vídeo que inspira toda a discussão sobre a adultização, ECA digital, até foi chamado de Lei Felca, que ele denuncia de uma maneira bastante didática como tem bolhas desse conteúdo que ele chamou da adultização, que é o conteúdo, né, de sexualização, o conteúdo bem problemático com influenciadores mirins, e essas bolhas elas estão a alguns minutos de distância do teu algoritmo no Instagram. Elas estão rolando dentro do Instagram, elas estão rolando dentro do TikTok. Pra gente não falar de conteúdo violento, conteúdo de ódio, todas essas coisas elas estão lá nessas plataformas. Só que a gente não vê esse tipo de linguagem desse governo de nós precisamos banir imediatamente o Instagram, banir imediatamente o TikTok, ou até o Twitter, que pra mim é um argumento melhor ainda de que o Twitter ele monetiza, ele ganha dinheiro e ele desrespeita as leis do Brasil. Pra mim o argumento de banimento do Twitter ele é muito mais claro. Então acho que a problemática desse caso, que eu quero chamar a atenção da maneira como isso aqui está sendo lidado, é que mesmo a gente dando o benefício da dúvida pra base do PT, pra Janja, pro pessoal que tá apoiando esse banimento, porque esse é um caso bizarro, escroto, absurdo, é difícil a gente dissociar esse tipo de atitude, de ativismo pelo banimento do Discord, de uma atitude que eu posso dizer assim, um pouco boomer, né? Essas pessoas, elas são um pouquinho mais velhas, elas não se identificam com essa plataforma, elas não fazem parte dessa plataforma, então elas veem como mais tranquilo o banimento disso aí, e elas veem isso quase como dissociado de uma dinâmica geral da internet, onde todas as plataformas têm conteúdo problemático, tanto para crianças quanto para adultos. O que é o conteúdo de bet, apostas, por exemplo. E essa dissociação, tá, que me leva a uma das grandes preocupações que eu tenho com a maneira que esse assunto é levado, é que assim, o Discord, ele não é a mesma coisa que uma rede social como o Instagram e o TikTok, tá? E ele não é a mesma coisa também do que um aplicativo como o Telegram/WhatsApp, que seriam aplicativos mais puros, assim, de mensagem, embora o Telegram também tem umas características extras. O Discord, ele é meio que uma mescla entre rede social e aplicativo de mensagens. E eu sempre falo isso pra vocês, que quando a gente tá num aplicativo de mensagens, como por exemplo, vamos usar o WhatsApp, que tem a criptografia de ponta a ponta, tá? E quando a gente tá no Instagram, quando a gente tá no Twitter, a gente tem expectativas diferentes de qual é a privacidade que a gente tem ali. Quando a gente posta um story no Instagram e ele tá aberto, quando a gente faz uma postagem no Instagram, a gente tem a expectativa de que qualquer pessoa pode ler aquilo, de que isso vai chegar no número máximo de pessoas que a plataforma vai permitir. Quando eu mando uma mensagem privada no WhatsApp, eu não tenho a expectativa de que isso vá ser lido pelas outras pessoas. Eu sei que vão surgir argumentos de tipo, mas se você não teme, se você não comete crimes, você não deveria se preocupar com as mensagens que você manda. Não, mas você deveria se preocupar com as mensagens que você manda, porque a gente tem expectativas diferentes do que a gente fala no espaço privado, por exemplo, dentro da nossa casa, ou o que eu falo em público, né, na rua com as pessoas. E a regulamentação dessas plataformas sob as mesmas legislações, sob as mesmas expectativas, ela não é legal, tá? Nós fizemos vídeo sobre a Lei Felca, nós fizemos vídeo sobre o artigo 19 também. Todos esses vídeos eu acho que eu vou linkar lá no final do vídeo para vocês. Eu geralmente tento fazer essa diferenciação, porque eu não tô dizendo que a gente não tem que ter nenhum tipo de regulamentação sobre nenhum aspecto aqui, mas elas são regulamentações diferentes. Isso geralmente está refletido na regulamentação, mas nas discussões essas coisas elas geralmente falham e, que nem eu disse, acaba caindo muito na questão de
As pessoas não vão propor, por exemplo, uma regulamentação do Instagram porque elas usam mais o Instagram, mas elas vão ver essa plataforma que é usada principalmente por jovens, e talvez jovens que vocês não gostam, que vocês acham que estão associados com o bolsonarismo, que estão associados com o partido Missão lá, aqueles desgraçados do MBL, e daí é mais aceitável socialmente dizer, essas plataformas elas têm que ser banidas, quando na realidade é um problema que é um pouquinho mais geral, ou não vamos dizer geral, ele tem complexidades diferentes em pontos diferentes, tá? E daí eu também tenho um outro argumento que eu acho que é bastante interessante a gente pensar, tá? É que como são plataformas diferentes para propósitos diferentes, que nem eu falei desse caso específico, diferentes tipos de comportamento antissocial e violento, eles vão acontecer em cada uma das plataformas. E essa dificuldade de regulamentar as plataformas, na realidade, ela tem a ver com mexer nos interesses dessas plataformas bilionárias, porque no final das contas a gente deu o controle do nosso espaço digital para essas plataformas, tá? Então, já ia ser complicado regulamentar o espaço digital se ele não fosse de entidades privadas que têm interesses privados e que têm interesses do capital, né? De lucrar de diferentes maneiras. Mas a gente ainda tem esse aspecto extra, tá? Então eu sempre tenho que chamar atenção para vocês. As redes sociais, no geral, elas ganham dinheiro com o engajamento público e com a atenção em cima dessas questões problemáticas. É o que o vídeo do Felca da adultização estava denunciando, é o que eu denuncio, por exemplo, o Twitter, que não tem nada que preste lá dentro do Twitter. Eu falo para as pessoas que elas deveriam sair do Twitter, se elas são sensatas, né? Porque o Elon Musk conseguiu monetizar bots, conteúdo repetitivo, conteúdo de discurso de ódio, e basicamente o Twitter só serve para isso hoje. Então geralmente as plataformas elas ganham dinheiro monetizando bolhas de conteúdo sem se importar com o que essas bolhas de conteúdo fazem, e da mesma maneira que plataformas privadas não querem ter que moderar diferentes conversas dos usuários porque é muito complicado, é melhor só continuar fingindo, né, fazendo vista grossa que isso não está acontecendo, a gente tem Instagram, Twitter, TikTok tentando fazer vista grossa para todo tipo de conteúdo escabroso e que a gente ainda talvez não tenha descoberto, que nem o Felca descobriu na a bolha da adultização, porque isso está dando dinheiro. E da mesma forma, aplicativos de mensagem, né? Vamos indo, que nem eu disse, assim, no espectro aqui, vai virando de rede social para um aplicativo privado de mensagens. O que eles monetizam é a conexão das pessoas, né, ou grupos de pessoas em conversas privadas. Às vezes eles monetizam a privacidade no sentido de que eles te cobram para que esses dados não vazem, para que as mensagens estejam criptografadas mesmo. Às vezes eles vão te cobrar vendendo propaganda, construindo perfil em cima desses dados, o que já é uma outra problemática, mas são plataformas bem diferentes, tá? E eu acho que a maneira como a gente tem tentado regulamentar no Brasil e no mundo, que é baseado na identificação das pessoas, saber quem é que está usando a internet e na aferição de idade dos usuários, é muito ruim. Eu sou contra isso, tá? Para mim, isso é uma maneira mais sofisticada de passar a responsabilidade das plataformas de não deixar esse tipo de coisa acontecer, ou talvez de não incentivar que esse tipo de coisa aconteça dentro das plataformas, só que passar isso adiante para dizer, olha, se isso aconteceu com uma criança, é porque algum pai deixou a criança usar, é porque esse criador estava mostrando conteúdo para as crianças, quando na realidade esse conteúdo não deveria ser mostrado, só que faz isso de uma maneira em que a gente constrói um banco de dados biométrico das pessoas, a gente agrega mais dados sobre as pessoas, que é algo que é basicamente o modelo de negócio dessas big techs aí, que é juntar perfis de dados para a gente e vender ele para outras empresas. Então eu acho extremamente problemático, nós já fizemos alguns vídeos sobre isso, eu deixei o link do roteiro, que tá com o vídeo linkado aqui também, que a gente fala sobre a solução de reconhecimento facial do Discord, que eu sou muito contra, tá? Eu diria, não escaneiem a sua cara em nenhuma rede social, se vocês puderem evitar isso, tá? Não escaneiem a sua cara no Discord, não tem porquê vocês usando qualquer tipo dessas plataformas escanearem o rosto de vocês para poder usar a rede social. Porque para mim é extremamente importante que os aplicativos de mensagem, tá? Eles precisam ter uma garantia mínima de privacidade, senão eles se tornam completamente inúteis, senão as pessoas não vão querer usar esse tipo de aplicativos. Porque daí eu quero chegar nesse argumento aqui, que muitas vezes eu acho que ele é mal aplicado, tá? Que é o argumento do se bloquearmos, vamos botar o Discord aqui, né? O Discord, os criminosos vão usar outras redes. Muitas vezes ele é aplicado de uma maneira que é assim, não, então nós temos que lavar as mãos, as pessoas vão fazer coisas ruins na internet, não adianta a gente tentar impedir as pessoas de fazerem coisas ruins, tá? Eu acho que esse argumento, ele é muito mais complexo que isso, ele não é apenas, né, não podemos regulamentar nada porque as pessoas vão achar outra maneira de fazer as coisas erradas. O dilema que acontece aqui, ele tem um pouco mais de nuance. Por quê? Vamos pensar no Discord e no Telegram também, tá? Que é um aplicativo de mensagens privadas
que é muito usado por criminosos. Ele oferece diversas características que são desejáveis para a troca de mensagens. Ele tem as chamadas, ele tem os vídeos, ele tem as lives, ele tem um pacote de funcionalidades com uma boa usabilidade, com uma boa popularidade, com uma boa penetração nos grupos sociais, por exemplo, no Brasil, tá? Então essa plataforma, ela se torna popular tanto para uso de pessoas, que nem eu disse, normais, que só querem fazer um uso de entretenimento ou de trabalho com isso, mas ele também se torna popular porque os criminosos podem cooptar pessoas, é mais fácil chamar as pessoas para dentro dessa plataforma, tá? Ao mesmo tempo que ele é bastante popular, ele tem um modelo de segurança que não é especialmente forte, tá, pessoal? O Discord não tem criptografia de ponta a ponta nas mensagens. Eu acredito que todas as mensagens elas são acessíveis pela empresa que opera o Discord. E ele, de certa forma, talvez não o suficiente, tá? Esse é o motivo todo da treta, é responsivo às leis do Brasil. Ele não está ignorando totalmente as leis do Brasil, que nem o Telegram fez uma época e que nem algumas outras plataformas lá de fora, que nem o Twitter tentou fazer uma época, tá? Ele é um pouquinho responsivo às leis do Brasil, beleza? Isso cria uma situação onde, mesmo que aconteça todos esses crimes lá dentro, há uma possibilidade de investigação e desbarateamento desse tipo de crime lá. Os grupos criminosos migrassem para outra plataforma mais privada, mais criptografada, mais difícil de investigar os crimes lá, o problema que os grupos criminosos vão ter é que agora tem menos pessoas que adotam essas plataformas, porque elas são menos populares, elas são menos fáceis de usar, elas são mais difíceis de usar, né? Só que o banimento e a estigmatização das plataformas de jovem, as plataformas, né, que nem eu disse, essa geração mais velha não entende, ela pode gerar o quê? O desejo dos jovens de não estar mais nessas plataformas mesmo. E daí achar a plataforma mais anônima, mais criptografada, mais difícil de descobrir os crimes e usar ela e popularizar ela. A gente não pode descontar o sentimento de rebeldia e o desejo, né, de fugir das redes onde os adultos estão olhando o que os jovens têm. Então o que eu tô tentando falar para vocês não é que é inútil tentar regulamentar as plataformas ou o inútil, né, dizer assim, você vai ser banida se você não acatar as leis do Brasil, você vai levar multa, esse tipo de coisa. O problema é fazer isso de uma maneira onde a gente só vai deixar a alternativa para os jovens que só querem estar numa rede social um pouquinho mais longe dos pais deles, uma rede social onde eles podem se expressar, onde eles podem fazer as cagadas deles, onde eles podem, né, experimentar o que é ser adolescente, e essa rede social é basicamente a biqueira do que tem de mais perigoso na internet. Isso aqui é um balanço que eu acho que a gente precisa ter que entender, porque não existe uma solução perfeita para isso. E eu queria pontuar de novo para vocês, tá? O Instagram, nesse momento, eles estão fazendo propaganda do fato de que eles cuidam dos jovens. Eles têm a conta para adolescentes dele agora. Para mim, isso aí basicamente coloca um band-aid de regulamentação no problema que ainda existe do Instagram, que não é só um algoritmo que faz mal para as crianças, é um algoritmo que faz mal para todo mundo. A sociedade está doente por causa, entre outras coisas, dos algoritmos das redes sociais, roubando a nossa atenção, manipulando nossas opiniões, todo esse tipo de coisa. E daí o Instagram agora, porque ele tem uma segmentação de público para saber, isso aqui é uma criança e um adolescente, o que inclusive permite para eles vender propagandas, planejar produtos, todo esse tipo de coisa, baseado numa demografia mais exata. O fato deles botarem isso cria, inclusive, para o pessoal que foi um grande proponente da regulamentação das redes baseado no ECA Digital, uma espécie de vitória. Olha só, a lei brasileira fez o Instagram proteger as crianças, o que eu acho que é muito longe da realidade, mas em alguns círculos aí do governo, se você vê o pessoal falando, eles contam como uma grande vitória agora, como se tivesse resolvido o problema das crianças na internet. E eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, tá, pessoal? Eu acho que é vital que a gente tenha acesso a plataformas de troca de mensagem que são totalmente privadas. Isso pra mim é muito mais importante do que uma rede social brasileira, né, do que o Instagram brasileiro, do que o YouTube brasileiro. Tem importâncias diferentes disso, tá? Mas a gente ter acesso a um sistema de mensagens que, por exemplo, não tem influência das Big Techs, mas também não tem uma influência desmedida dos governos, podendo ler todas as nossas mensagens, podendo controlar o conteúdo que está ali dentro, isso é extremamente importante, tá? E existe sempre o perigo de que a segurança das nossas crianças possa ser usado para atacar esse tipo de solução, tanto pelo lado das Big Techs quanto pelo lado dos governos, porque as Big Techs elas também não querem que a gente possa falar qualquer coisa usando a infraestrutura delas, que a gente possa passar mensagens ali que elas não têm acesso, porque elas precisam ganhar dinheiro vendendo propaganda, elas precisam fazer monitoramento, e depois elas vão vender esse monitoramento para o governo dos Estados Unidos. Se você não gosta da China, vão vender para a China essa informação, vão vender para a Rússia. Então, no geral, tá, pessoal, eu vejo que a solução, de novo, eu não tenho aqui o tutorial, mas apontando
apontando para uma solução que eu acho que é mais correta, o caminho é que a gente tente regulamentar o modelo de negócios das empresas para que não exista um incentivo financeiro para a difusão de conteúdos violentos, para a difusão de conteúdos antissociais. E, ao mesmo tempo, a gente precisa que exista a possibilidade de investigação e cooperação das plataformas para que, se as pessoas estão cometendo crimes, a gente vá atrás das pessoas que estão cometendo crimes, a gente possa lidar com os casos de abuso dentro dessa plataforma. Ao mesmo tempo, e isso aqui é muito difícil de fazer junto, não pode haver uma grande limitação ao acesso à criptografia e privacidade real por parte dos usuários, tá? Então, no geral, o que aponta, o que eu acho que é assim, a gente tem que sempre prezar por manter a liberdade dos usuários e não das empresas. Muitas vezes o discurso da liberdade, de tudo vale, dá para fazer tudo, ele acaba servindo sempre para quem tem mais poder, para quem tem mais advogado, para quem tem mais dinheiro, que são as empresas. A gente tem que buscar regulamentar o que elas acabam usando para ganhar dinheiro em cima da gente, mas sem, nesse processo, tirar a possibilidade das pessoas de livre expressão, de livre associação, de livre acesso ao conhecimento, algo que eu acho que é muito problemático com as soluções de, por exemplo, aferição de idade e identificação na internet, proibição do uso de jovens na internet, todas essas eu acho muito problemáticas, tá? E essa parte aqui, essas três coisas que eu falei, elas são impossíveis de conciliar, tá? Então eu acho que mais realisticamente a gente teria que tratar isso caso a caso. Esse caso aqui aconteceu, precisa haver uma investigação. Porque a gente nunca vai conseguir uma solução assim que, aplicando os corretos princípios, as corretas regras, a gente vai ter a perfeita liberdade das pessoas, mas também não vai ter crime, mas também vai acontecer, né, dentro aqui do capitalismo, por exemplo, vai acontecer sem uma empresa estar lucrando por cima, tá? Então, o resumo é complicores agora. É complicado, tá? Mas eu espero que vocês entendam. Eu tentei dar uma passada pelo caso, explicar tudo. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, entendam que eu tentei mostrar várias perspectivas diferentes antes de dar a minha perspectiva. Tem mais detalhes sobre o caso nos links ali que vão estar no roteiro linkado para vocês, e também recomendo que leiam um artigo da Letícia Cesarino, que eu imagino que não 100% bate com tudo que eu falei aqui, mas que nem eu disse, ela fez um bom trabalho de explicar todos os tipos de perspectivas diferentes e ser bastante justa na posição que ela está apresentando, que é uma posição de maior regulamentação de redes como o Discord, tá? Obrigado por seguirem o canal, nós nos vemos na próxima. Tchau!